Nós vamos estar então conversando sobre essa questão nesta noite. Se na transfiguração Jesus então consultou mortos. O que a Bíblia diz sobre isso? Então eu vou responder a 3 seitas nesta noite: a espíritas, a testemunhas de Jeová e a adventistas. Hoje houve alguns questionamentos, né? Porque eu postei no canal do CACP Vídeos um videozinho do pastor Nathanael Rinaldi, e nesse vídeo dele a pergunta é possível ver um parente morto? Então você perdeu alguém da sua família e aí então essa pessoa aparece para você, essa pessoa que já morreu, e ela conversa com você. E a pergunta que o pastor Nathanael respondeu é se esse parente realmente é ele, se ele realmente pode sair lá do paraíso ou sair lá do Hades e vir e conversar com alguém da sua família, sendo esse parente alguém que já morreu. E aí o pastor Nathanael Rinaldi, com muita sabedoria, com muita inteligência, explica que a pessoa que parte, ela não volta, ela não fica vagando, não existe alma penada. E aí, diante disto, surge a pergunta: então Jesus, no Monte da Transfiguração, conversou com uma alma penada ou com 2 almas penadas? Vamos ler o texto, está em Mateus capítulo 17, de 1 a 5. Se você quiser pegar sua Bíblia, acompanhar conosco aí, para poder estar conferindo o que eu estarei falando, né? Diz o texto bíblico de Mateus 17, de 1 a 5. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e outro para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Então aqui desse texto surge toda essa dúvida e nós vamos tratar disso nesta oportunidade. Sobre esta visão, o pastor Elias Soares, meu amigo, escreveu este livro aqui, ó, Perguntas Difíceis de Responder a respeito da imortalidade da alma. O livro tem aproximadamente 500 páginas, é uma das melhores obras que eu já vi em língua portuguesa, não tem uma melhor. Inclusive, quem quiser, entre em contato comigo, eu passo o telefone da Abigail, que é filha do pastor Elias Soares, e você pode adquirir esse livro. Neste livro, o pastor Elias Soares defende um posicionamento onde esta visão aqui ela é apenas pedagógica, ou seja, é uma visão que quer mostrar, primeiro, que em Jesus se cumpre todas as profecias dos profetas e da lei. Então, em Cristo, a lei se cumpre. Em Cristo, todas as profecias se cumprem. Também o texto, a visão estaria mostrando que Jesus é superior à lei e aos profetas, e a ele nós deveríamos ouvir agora no Novo Testamento. Então, na interpretação do pastor Elias Soares, do pastor Vailatio, que são 2 grandes amigos, 2 pessoas que eu admiro, gosto muito, são grandes apologistas, eles entendem que aqui é uma visão rama, que eles falam, né? E essa visão no grego seria a ideia de que apenas é uma contemplação de uma possibilidade não real. Então, ele estaria tendo essa visão, os apóstolos, mas ela realmente não teria acontecido. Pessoalmente, apesar de respeitar o posicionamento dos meus 2 amigos, do Elias, do pastor Elias e do pastor Vailatio, eu não consigo ver neste texto algo desse tipo. Para mim, isso aqui aconteceu, tá certo? Foi uma visão? Foi também. Deus abriu os olhos dos apóstolos para ver o mundo espiritual. Mas foi uma visão real.
Então, eu entendo que aqui neste monte estava Jesus, Moisés e Elias. E eu quero deixar claro, primeiramente, para vocês, tanto a interpretação do pastor Elias quanto a minha interpretação, elas não dão apoio para as TJs, nem para os adventistas e muito menos aos espíritas. Já já você vai entender por quê. Então fica ligado aí que eu vou estar explicando isso. Bem, em primeiríssimo lugar, é importante que nós entendamos que tudo isso que eu falei a respeito do texto é fidedigno. Realmente, em Jesus se cumpre a lei e os profetas. A Jesus a igreja deve ouvir, não a velha dispensação, mas sim a nova dispensação. Ok. Agora, uma outra observação notória do texto: Elias não morreu. Eu editei aqui há pouco tempo atrás e publiquei no canal do CSP, depois eu coloco na descrição da live, aonde eu respondo aonde está Elias e Enoque. Eu respondo essa pergunta num outro vídeo que nós fizemos há algum tempo atrás. Eu editei e já publiquei. Depois eu divulgo aqui para você. Então Elias não morreu. Segundo o livro de Reis, capítulo 2, fala que Elias foi transladado, versículo 11, foi transladado ao céu e ele não viu a morte. Tanto Enoque quanto Elias ainda não passaram pela morte biológica. Tá? Não foram transformados, a Bíblia não fala nada disso. Diz que eles foram transladados para não ver a morte. Mas não diz que eles receberam um corpo transformados, que eles já passaram por uma ressurreição, enfim, eu discuto tudo isso lá no meu outro vídeo. Agora, sobre Moisés, em Deuteronômio 34:5 está escrito: assim ali morreu o servo do Senhor na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Então, está claro em Deuteronômio 34:5 que Moisés morreu. Um mês depois, em Josué 1:2, Deus aparece ao seu servo Josué e diz: meu servo Moisés está morto. Então veja que a palavra de Deus deixa claro, explicitado, Moisés estava morto. Elias não, mas Moisés estava morto. Ponto. Isso não tem discussão. É o que está na palavra de Deus. Ainda que o anjo assistente de Ellen Goldwhite, profetisa da Igreja Adventista, tenha aparecido e dito que Moisés não viu a corrupção, o seu corpo foi transladado ao céu, ou seja, a primícia dos mortos não é Jesus para o adventismo, mas sim Moisés, dando mais valor na lei do que na graça, e é exatamente isso que acontece com essa seita. É uma seita que desprestigia a graça de Deus e coloca como foco para as pessoas a lei, o que é uma blasfêmia e um absurdo. A graça de Deus é sempre a primazia da pregação do evangelho. Quando a gente lê Hebreus capítulo 8, mostra a superioridade da dispensação da graça. Quando a gente pega 2 Coríntios capítulo 3, mostra que a dispensação da lei foi abolida, foi cancelada em Jesus e nós agora estamos numa nova dispensação. Ponto. Isso é ponto passivo. Não tem discussão sobre isso. Bem, mas o que acontece? Aí aparece Moisés aqui. Vem lá os kardecistas, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, para dizer que aqui nós estávamos tendo uma reunião kardecista ou uma reunião espírita, aonde Jesus estava mediando uma conversa entre vivos e mortos e vivos. E aí, os espíritas gostam de se apegar a esse texto para dizer que Jesus era médium e para corroborar com as suas argumentações kardecistas, com as suas argumentações reencarnacionistas, aonde eles gostam de dizer que eles são os verdadeiros cristãos e praticam o que nós, pseudos cristãos, não fazem como deveria ser feito. Então, eles nos acusam de não exercer uma prática que os cristãos deveriam fazê-la, que é a consulta aos mortos. E aí, queridos, nós temos aqui alguns problemas para os kardecistas que eu quero que você anote aí. O primeiro problema é que, no caso do Elias, ele não morreu.
segundo o livro de Reis, capítulo 2, versículo 11. Se ele não morreu, ele não poderia ter reencarnado. Então esse é o problema número 1. O problema número 2 para a tese espírita é que na doutrina espírita, se eu morro hoje e apareço semana que vem, a aparência do meu espírito, da minha alma, tem que ser essa última vida que eu tive. Então vamos imaginar que eu fui lá na dispensação, na Idade Média, um lenhador de pele escura, grande e forte. Vamos imaginar. Então, a pessoa que tem que aparecer daí uma semana, caso eu apareça para alguém da minha família, segundo a doutrina espírita, é esse corpo aqui, é este corpo aqui. Não o do lenhador moreno, alto e forte da Idade Média. Não a segunda vida que eu tive de trás para frente, né? Não aquela vida anterior. Não, eu tenho que aparecer com esta aparência atual. Quando a gente lê Mateus capítulo 14, versículo 10, fala que João Batista foi degolado e morto. Depois há a visão de Mateus 17. Segundo o evangelho escrito por Allan Kardec, o João Batista era o Elias reencarnado. Ora, se João Batista foi degolado no capítulo 14, no capítulo 17, quem deveria ter aparecido ali era Moisés, que os espíritas dizem que já chegou no estado máximo, por isso que ele não reencarna mais, eles têm um argumento para isso, e João Batista, e não Elias. Porque ninguém aparece com uma visão posterior, mas sim a sua última aparência. Teria que ser essa aqui. Sua alma vai aparecer, tem que ter essa aparência do seu último corpo, segundo a doutrina espírita. Ou seja, o que nós vemos aqui, que a passagem de Mateus 17, ligado a Mateus 14, torna-se um empecilho a toda a doutrina espírita. Nós não temos aqui mediação, nem consulta a mortos. Em nenhum momento aqui Jesus consultou mortos. Em nenhum momento aqui os apóstolos pediram para Jesus transmitir aos mortos uma mensagem, ou os mortos passaram para Jesus uma mensagem para ser entregue aos discípulos. Em nenhum momento isso aconteceu. Então aqui não há mediunidade de nenhum aspecto, tá ok? E aí, queridos, nós vamos encontrar um outro problema que vai entrar aí no caso o adventismo. Como eles entendem que aqui é uma visão real, o fato que aconteceu, e eu também corroboro com isso, eles estão diante de Moisés morto. E na concepção adventista, os mortos estão inconscientes. Na verdade, todo indivíduo que morre não é simplesmente dormir. Quem acredita que o homem, ao morrer, está no sono da alma, são alguns teólogos luteranos. Então, a alma é separada do corpo e, quando ela se separa do corpo, ela descansa. Essa é uma tese luterana, de alguns teólogos luteranos. Mas, ainda assim, crê que o homem tem duas partes, uma parte física e uma parte espiritual. O adventista não, ele é monista. O que é monismo? É a tese de que o homem é uma coisa só, é um bloco só. Então o homem não tem uma parte espiritual e uma parte biológica, não. O homem é uma coisa só. Diferente dos adventistas, o Senhor Jesus, em Mateus 10, 28, diz que nós não devemos temer aquele que mata o corpo, mas sim aquele que pode fazer sofrer no Guiena tanto o corpo quanto a alma. Ou seja, Jesus deixa claro que o homem tem uma parte espiritual e uma parte biológica ou física, diferente do adventismo. E também do jeovismo, tá? Testemunha de Jeová e adventistas corroboram de que tanto o ser humano tem só uma parte, quanto que após essa morte, esse ser humano é aniquilado, ok? Então, adventistas e testemunhas de Jeová acreditam, número 1, que o homem é um monobloco, é uma peça só, é monismo, né? Chama monismo essa teoria. Então, o homem é uma coisa só. Segundo, que o homem ao morrer é aniquilado, ele para de existir, não é sono da alma. A gente até usa esse termo, eles também usam de maneira concomitante com aniquilacionismo ou com aniquilação da alma, mas são coisas diferentes.
Aniquilar é uma coisa, dormir a alma é outra. As duas coisas estão erradas, mas mais errado ainda está a tese da aniquilação, ou seja, de que a alma e o corpo e o indivíduo em si parou de existir na sua morte. Mas vamos lá. Então, mas pastor, existe alma penada? Não, não existe. Eclesiastes 9, de 5 a 6, aqui é o texto bem propício para essa pergunta e essa resposta ao kardecismo. E não erram quando os adventistas e testemunhos de Jeová usam esse texto para dar essa resposta. O texto diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio, sua inveja já pereceram. Já não tem parte alguma neste século. Neste século. E em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então, olha a frase debaixo do sol. Ou seja, Salomão está dizendo que o indivíduo, ao morrer, ele perde a conexão com este mundo. De forma nenhuma, Salomão está dizendo que o homem é aniquilado. Tanto que em Eclesiastes 12:7 ele fala que o pó torne ao pó e o espírito a Deus que o deu. Então o próprio Salomão acreditava que o homem tem duas partes, uma parte espiritual e uma parte física, diferente dos adventistas e jeovistas. Depois, Eclesiastes capítulo 9, verso 10 e 11, aparece a palavra Sheol. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque na sepultura, ou seja, aqui está a palavra Sheol, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. E aqui é verdade, porque não só na sepultura, mas também na vida além, não há nenhuma atividade parecida com a humana. Os que estão no paraíso consciente, os que estão vivos após a morte, na graça de Deus, que estão lá do lado bom do paraíso, o seio de Abraão, eles não estão trabalhando, eles não estão, a vida lá não é igual aqui. Então, o autor, o Salomão aqui, de Eclesiastes, está dizendo isso também. Mas vamos continuar a leitura. Aí o versículo 11: voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja, nem tampouco dos sábios, o pão nem ainda dos prudentes, e a riqueza nem dos inteligentes, o favor que o tempo e a sorte pertence a todos. Então veja que o versículo 11 de novo traz a palavra debaixo do sol. Ou seja, o indivíduo que vai para o Hades, ou hebraico Sheol, ele não se interfere após a sua morte aqui debaixo do sol. Mas pastor, e o Moisés? Essa é a pergunta. E o Moisés aqui no Mateus 17. Bom, primeira questão a ser observada. O texto fala assim, versículo 2: e Jesus transfigurou-se diante deles. E aqui eu coloco minha interpretação singular sobre esse texto, né? É uma interpretação minha. Alguns argumentaram já comigo que falta argumento pró, mas não existe argumento contra. Então eu vou usar dessa minha visão desse texto. O texto de Mateus 17 vai dizer que quem se transfigura é Jesus. Ou seja, ele naquele momento entra num estado de glória. A glória do Pai vem sobre Jesus e ele é como se ele saísse do mundo físico e fosse para o mundo espiritual. É como que o seu corpo carnal, por alguns instantes, mesmo antes da glorificação ou da ressurreição, experimentasse um pouco da glória celestial que ele tinha outrora. Então o que acontece? Eu vejo aqui Jesus indo até o céu, ou abrindo uma porta espiritual e indo até o encontro de Moisés e Elias. Essa é a minha contemplação desse texto. O autor frisa, Mateus frisa, que ele, Jesus, se transfigurou. Não fala que Moisés e Elias se transfiguraram. O transfigurado aqui é Jesus. É como nós temos lá em Apocalipse, quando Deus pega João e leva ele no céu.
e mostra o céu para ele. É algo similar que eu entendo que acontece aqui. Então nós temos aqui Jesus abrindo uma janela no mundo espiritual e ele indo até Moisés e Elias, e ali ele tem, no caso ali, ele fala, né? Ele conversa, ele mostra, fala da sua futura glorificação, da sua futura vitória que haveria sobre a cruz, que haveria na cruz, tá? Então é muito importante e peculiar entendermos isso. Não é Moisés e Elias, mas Jesus que se transfigura e ele abre essa janela, tá? E ali nós vemos Moisés e Elias. Sim, o espírito de Moisés. Os adventistas, quando a gente fala isso, o Leandro Quadros, o pessoal lá da seita adventista, bota até um fantasminha do meu lado e dizem, o pastor Martinez crê em fantasminha. Meu amigo, eu estou dizendo para você o que está na palavra de Deus. Quem não crê na Bíblia é você, adventista, não eu. Eu estou dizendo o que a Bíblia nos diz. Moisés morreu e aqui aparece o espírito dele com a silhueta dele. É o que a Bíblia está revelando. Embora eu não entenda que ele veio, mas que sim que Jesus foi. E aí, querido, eu quero que você preste atenção em uma observação muito interessante. O texto que condena a comunicação com os mortos está em Deuteronômio 18:11. Presta atenção porque eu vou responder aos adventistas, que dizem que aqui, se Jesus realmente conversou com o espírito de Moisés, ele cometeu um ato kardecista, um ato espiritista. Vamos responder essa questão. Deuteronômio 18:11 diz assim, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte espírito adivinhante, isso aqui no caso é para Ellen White, né? Quem consulta espírito adivinho é condenado como uma prática espírita. E quem fazia muito isso era Ellen White, que tinha a tiracolo um anjo assistente, ou um demônio assistente, porque já que ele fez várias falsas profecias, ela não tinha um anjo, mas sim um demônio assistente. Nem quem consulte a mágicos e nem quem consulte aos mortos. Então a Bíblia está deixando categoricamente claro que a consulta a mortos é pecado. Agora veja, quando nós voltamos para Mateus 17, não há consulta a mortos. Jesus se transfigura, Jesus fala, Jesus é Senhor da situação. Em nenhum momento em Mateus 17, Jesus para de perder o controle do que está acontecendo. Ele é senhor do que está acontecendo. Ele falou para os seus discípulos que eles iriam ver o Filho do Homem na sua glória. E ali Jesus estava mostrando que ele é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de mortos e vivos, o soberano de todas as coisas. Então, aqui, em Mateus 17, não há consulta a mortos. Agora, o argumento de um teólogo adventista chamado Leandro Quadros, muitos de vocês conhecem, ele diz o seguinte, que se Jesus então chama Moisés, então Jesus está invocando mortos. Bom, para responder esse argumento, é só você ir lá em João, capítulo 11, versículo 43. Aguenta aí, Leandro Quadros. João 11:43. Olha como é que o argumento desse indivíduo é pueril. Em João 11:43, quando Jesus está diante do sepulcro de Lázaro e Lázaro estava morto, nós vemos Jesus dizendo, o texto bíblico dizendo, e tendo dito isto, clamou com grande voz. Jesus vai clamar agora, Lázaro, vem para fora. Quando Jesus chama Lázaro, Lázaro não estava morto? Estava morto. Mas então Jesus chama Lázaro dos mortos para a ressurreição. Veja, querido, que coisa interessante. Isso é muito interessante. Se o argumento do Leandro Quadros, quando Jesus fala aqui com Moisés, é que ele estava consultando aos mortos, esse mesmo argumento em João 11:43 seria do mesmo nível, factual do mesmo jeito. O que não é. Lá em Mateus 17, Jesus não está consultando a mortos, e nem aqui em João 11:43, mas sim mostrando ele, Jesus, é Senhor dos vivos e dos mortos. E uma outra coisa que os adventistas falam que é insano é que Jesus... Veja, nós, cristãos ortodoxos, acreditamos que os mortos estão conscientes. Então o adventista diz o seguinte, se Deus for lá, e o Leandro Quadros, o teólogo adventista
da Novo Tempo, da seita adventista, diz o seguinte: se Deus, mesmo Deus, não só o Filho, mas se o Pai conversar com algum morto, ele está pecando segundo a sua lei. Absurdo! Insanidade! Se os mortos, como nós cremos, estão conscientes após a sua morte no paraíso, como é que esses mortos não podem ter contato com Deus? É óbvio que eles estão em adoração a Deus e eles estão conscientes com Deus. Em Lucas 16, do 19 ao 31, na história que para mim é verídica do rico e do Lázaro, nós vemos todos ali conscientes. E no caso ali, até o rico teve contato com Abraão. Então, de forma nenhuma, tá ok? O fato de Deus ter contato com seus mortos faz de Deus um pecador da sua própria lei. É insanidade pensar nisso. Olha o que está em Apocalipse, acompanhe comigo aí, Apocalipse 6, de 9 a 11. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos. Veja, é almas de gente que foi morta, por amor da palavra de Deus e do testemunho que deram. E olha, continuando o versículo, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Aqui o verdadeiro e santo dominador é Deus. Então veja que eles estavam falando com Deus, aquelas almas que tinham sido mortas aqui na grande tribulação. E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Então veja que Deus dá uma resposta a eles. E cada um foi dado uma comprida veste branca. E foi-lhes dito, quem disse? Deus. E foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco. Ou seja, Deus fala com os seus filhos. Deus fala com as almas que estão debaixo do altar do trono de Deus. Em nenhum momento o próprio Deus pode ser acusado de fazer espiritismo, porque ele é Senhor dos vivos e dos mortos. E o próprio Senhor Jesus chamou Lázaro. Geralmente, quando eu falo essa história de Lázaro, o pessoal fala assim: olha, por que Lázaro não testemunhou sobre o seu momento de vida após a morte? Quem sabe se ele não testemunhou? Porque eu creio que Lázaro estava no paraíso. Aliás, eu entendo que a ressurreição só é possível aos salvos. Outro dia um pastor amigo meu, eu não vou citar aqui o nome dele, disse que estava orando por um muçulmano que tinha morrido, orando para o muçulmano ressuscitar. E eu disse para ele, se caso Deus ressuscitasse um muçulmano, não, no caso não convertido, que Deus estaria dando uma segunda chance para o pecador. E Hebreus 9, 27 está dito: ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então quem morre fora da graça não tem chance. Quem pode ressuscitar diante da morte e voltar à vida? Se você olhar os 9 casos de ressurreição da Bíblia, todos foram do povo da aliança ou de salvos. Por exemplo, no Novo Testamento, Dorcas é um exemplo, o próprio apóstolo Paulo, provavelmente o filho da viúva de Naim. Todas essas ressurreições foram de pessoas salvas, porque Romanos 8:1 está escrito: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, quem pode ressuscitar? Quem é salvo, quem não tem condenação, porque quem tem condenação vai ter que comparecer diante do tribunal e ser condenado. Não tem chance de ressuscitar. Tá bom, queridos? Bom, eu acho que eu respondi aí as questões. Eu acho que está bem claro, pelo menos ao meu ver. Se você ainda tem dúvida, você pode escrever depois aí a sua dúvida, fazer a sua colocação. A gente faz outro vídeo. Então, aqui no texto de Mateus 17, os espíritas não têm razão, as TJs e adventistas não têm razão, e que o texto deixa claro que é Jesus que se transfigurou. É ele quem vai, não são os mortos quem vem. Essa é a minha humilde interpretação do texto, que pode até haver questionamentos, mas o texto deixa claro que é Jesus que se transfigura. Então, é ele que traz a glória do Pai e do céu ali, e mostra para os seus discípulos. E é bem verdade que sim, Moisés e Elias ali representam a lei e os profetas que profetizaram e determinaram até Jesus a glória da salvação. Acho uma sandice quando os adventistas ou jeovistas me acusam de espiritismo por eu interpretar esse texto desse jeito. De forma nenhuma, nós cremos em alma penada. Almas
que morrem ou vão conscientes para o paraíso ou vão conscientes para o Hades ou para o lugar de tormento. Lucas 23, 43, o Senhor Jesus disse ao ladrão: hoje estarás comigo no paraíso. Então, quando a gente partir dessa vida, como está em Filipenses de 1, de 20 a 23, nós vamos ao encontro de Jesus imediatamente. Como disse Paulo em 2 Coríntios capítulo 5, ao deixarmos esse tabernáculo, nós estaremos indo ao encontro do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem um hino que eu gosto muito que diz assim: eu posso parar de adorar aqui na terra porque eu morro. Inclusive, quando a gente pega os textos de Salmos, tem vários textos que falam que o morto não dá louvor. A ideia do salmista é em detrimento ao templo, em detrimento ao culto físico. Porque o livro de Salmos, por exemplo, é o cantor cristão do judeu. Então, aonde o indivíduo que morre não vai cantar louvor? Não vai cantar louvor no templo, mas lá no céu, nós vamos cantar louvores. Eu tenho certeza que quando minha vida for ceifada desta terra, embora eu creia que Jesus está se aproximando muito rapidamente, mas se caso eu morrer antes da volta dele, eu vou acordar nos braços de Cristo e já vou entrar no estado de adoração e vou adorá-lo até o dia do arrebatamento. Pastor, e por que então vai ter que arrebatar? Porque vai ter que ressuscitar, porque o corpo também será glorificado, não só a alma, não só o espírito, mas também o corpo. Deus não criou anjos, mas homens, e homem tem uma parte biológica, física e uma parte espiritual, porque na glória eterna nós desfrutaremos do melhor dos dois mundos, do mundo físico e do mundo espiritual, porque Deus assim o deseja para nós. Amém? Eu espero que eu possa ter cooperado aí com o teu entendimento. Qualquer dúvida, entre em contato com o meu WhatsApp, eu mando para você o meu livro, O Céu e o Inferno, ou vários materiais, inclusive o livro do pastor Nathanael Rinaldi, o PDF, né, Sono da Alma ou Imortalidade da Alma. Se você quiser, eu te mando o PDF, é só entrar em contato e eu coloco à sua disposição, tá bom? Bem, um abraço a todos, muito álcool gel para todo mundo aí, viu? Máscara a hora que sair na rua. Vamos então nos cuidar e estarmos sempre santificando as nossas vidas, porque tudo isso é o princípio das dores que se aproxima. Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Deus te abençoe.